Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, se você já assistiu o vídeo de projeções parte 1, essa é a parte 2, que vamos falar de indução eletromagnética. Bom, agora imagina aquela mesma figura de um fio com um formato aleatório, começando em A e terminando em B, e esse fio vai transladar numa direção perpendicular ao campo magnético. Bom, o que vai acontecer então? Ele vai gerar uma força eletromotriz induzida, não vai? Por que isso? Porque nós estamos provocando uma variação de área, ou seja, uma variação de fluxo. Na verdade, pessoal, o que acontece é que este fio contém portadores de cargas, e quando eu translado este fio, o que vai acontecer? Vai surgir uma força magnética. Esta força magnética vai empurrar os elétrons. E quer saber como é que fica neste caso? Acompanhe esse vídeo. Então, para a gente entender melhor como é que funciona isso, vamos fazer aquela brincadeira de novo de ampliar uma determinada região deste fio. Vamos lá? Bom, fazendo uma ampliação desta parte aqui, nós vamos ter esta região. Perceba então o seguinte, quando a gente vai calcular força eletromotriz induzida, que eu vou calcular aqui em módulo, para a gente não ter o problema daquele sinal lá na frente, tá legal? Então, eu vou escrever aqui em módulo, e isso vai ser a taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Lembra disso? Tá, professor, e quem que seria o fluxo magnético? O fluxo magnético pode ser determinado pelo produto escalar entre o campo e a área. Vamos lá então? Sendo assim, nós vamos escrever para um campo constante B vezes dA, que é a variação de área, no tempo. Uma coisa muito interessante. Quando a gente não varia o campo magnético, a força que vai empurrar estes elétrons é uma força magnética, e mesmo assim ela não realiza trabalho no total, tá certo? Mas, em alguns casos em que o campo magnético vai variar, neste caso nós vamos ter um campo elétrico induzido, e aí sim, esta força elétrica realiza trabalho, tudo bem? Voltando aqui à nossa continha, vamos ver quem é o dAdt. Bom, para calcular esta área em azul que eu pintei, perceba que nós podemos escrever da seguinte maneira. Eu posso chamar isto de ΔY, concorda? E a área desta figura é base vezes altura, confere? Mas o que está variando, na verdade, para este pedacinho é o dy. Dá para perceber? O fio está subindo. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever isso da seguinte maneira. Como A é dy vezes dx, lembrando que o meu dx não está variando para aquela figurinha, o que está aumentando é o dy, eu vou escrever dy dt com a velocidade na direção y, ou seja, esta velocidade aqui em que o fio está subindo. Então, nós vamos ter a seguinte expressão. B, olha só, dy dt vai ser o v, e aqui ó, nós vamos ter o dx. Então, esta força eletromotriz induzida é entre estes dois pontos. Eu vou chamar a força eletromotriz induzida entre A', B'. Pode ser? Então, o que nós vamos ter aqui? Eu vou até deixar aqui embaixo, ó, A', B'. Quando eu quiser a força eletromotriz induzida no total entre A e B, eu vou ter que somar todas as contribuições de cada pedaço. Sendo assim, ao somar tudo, a minha integral vai acabar varrendo o quê? O dx. Então, nós vamos somar todos os dx de A até B, e isto vai resultar em quê? Em L de A até B. Ou seja, a nossa força eletromotriz total de A até B, ela pode ser a soma, ou a integral, de A até B, de todas essas contribuições. E aí, como isso é algo infinitesimal, eu posso escrever, inclusive, como dy. Tudo bem? Ao somar tudo, nós vamos ter B, V, L, A, B. Porque a integral só vai somar os dx. Deu para perceber? Mais uma vez, nós temos uma projeção. Vou pegar o ponto inicial A, o ponto final B, e não importa o formato deste fio, é claro, nós estamos considerando que todos os pedaços se movem com o mesmo V, tá bom? Se a gente tiver essa ideia na cabeça, a gente pode resolver isso rapidamente. Então, nós vamos ter aí B, V, comprimento entre A e B diretamente, ou seja, é este comprimento que nós estamos falando. Então, só para a gente deixar aqui bonitinho,
para você já anotar aí e levar para sua prova. Tá aí a força eletromotriz induzida entre A e B, você só precisa pegar a projeção. Bom, já que a gente está trabalhando nesse caso, vamos pensar o seguinte: e quando eu tiver uma situação em que essa velocidade não é a mesma, não é constante, vamos ver o que vai acontecer? Imagine então que nós vamos ter uma haste de comprimento L presa no ponto O, que ela vai girar com velocidade angular ômega. Dá para visualizar? Chamando a outra extremidade de ponto P, qual é a tensão induzida, ou seja, qual é a força eletromotriz induzida entre os pontos O e B? Como é que vai ficar isso? Dá para perceber? Bom, existe uma maneira muito simples também quando você usa a ideia de valor médio. A gente pode pensar na seguinte distribuição para essas velocidades. Você deve lembrar que neste caso a velocidade vai variar linearmente. Ou seja, a velocidade de um dos pontos aqui qualquer vai ser sempre do tipo ômega vezes Rzinho, onde Rzinho vai ser a distância do centro até este ponto. Mas como a velocidade está variando, a gente pode simplificar um pouco. Ao invés de eu trabalhar com integral, lembrando, esta grandeza está variando linearmente, eu posso usar o teorema do valor médio. Olha como isso vai facilitar muito a nossa vida. Se a gente pensar agora nessa distribuição de velocidade laranja, ela iria dar o mesmo resultado da integral. Ou seja, ao invés de eu pensar da barra girando, variando a sua velocidade de 0 até ômega L, sendo L o comprimento da barra, vamos pensar uma barra transladando com velocidade do ponto médio, que se você perceber, a variação diária vai ser exatamente a mesma. Perceba, quando a gente troca um caso pelo outro, é como se a gente pegasse esta variação de fluxo e atribuísse a esta região. Ou seja, a distribuição laranja que você observa aí é uma distribuição constante de velocidades, ou seja, como se a barra estivesse somente transladando com que velocidade? Com a velocidade exatamente deste ponto aqui, que é o ponto médio. Se você perceber, esta velocidade é dada por ômega L sobre 2. Sendo assim, a gente já pode aplicar diretamente na expressão que o E induzido entre O e P, mais uma vez eu estou calculando aqui o módulo, seria o campo, lembrando que o campo é como se ele estivesse aqui, ó, entrando no papel, e aí nós teríamos a expressão B, L, V, só que qual é o V que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o V médio, que no caso seria ômega L sobre 2. E assim, rapidamente, usando a ideia do valor médio, nós vamos ter esta expressão BL ao quadrado ômega sobre 2. Você pode também fazer isso de uma maneira mais formal, fazendo aqui a área do triângulo, variando, e você vai achar justamente esse 2. Esse 2, se você perceber, vem lá da área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Deu para imaginar isso? Bom, e se você realmente gostou desse vídeo, deixa sua curtida, comenta o que você mais achou interessante, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Bom, vamos ficando por aqui, forte abraço, até a próxima.